Neste vídeo iremos tratar sobre os critérios de capitalização indicados pelo CPC 27 do ativo imobilizado. Primeiramente, vamos entender o conceito do ativo imobilizado e destacar alguns pontos que serão importantes para a compreensão dos próximos slides. Aqui cabe ressaltar que bens corpóreos é a mesma coisa de bens tangíveis, ou seja, coisas que podem ser vistas e tocadas. No ativo imobilizado não será classificado nenhum ativo intangível. Além disso, o CPC indica para que um ativo imobilizado espera-se a utilização por mais de um período e que na maioria das empresas esse período é de 1 ano. E finalmente, cabe ressaltar que as empresas geralmente adotam um limite de valor para imobilização. Anteriormente, esse limite fiscal para imobilização era de R$ 326,61. Após o surgimento da MP 627, esse valor aumentou para R$ 1.200. Novamente, ressalto que esse limite não é indicado pelo CPC. Vou aproveitar um gancho para fazer uma pergunta muito comum. Um ativo menor do que R$ 1.200 pode ser capitalizado? A resposta é que sim. O valor de R$ 1.200 é um limite fiscal na qual permite a dedução imediata para bens que forem inferiores a esse valor. Para o CPC, o importante é que esse bem tenha o seu período de utilização superior a 1 ano e as demais características mencionadas nesse slide. Uma outra avaliação importante a ser feita é o custo-benefício de controlar esses valores, pois o chapeamento, o inventário físico e demais controles patrimoniais sobre esses ativos podem não fazer sentido para a empresa. Uma outra dúvida comum é se sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno podem ser classificados como ativo imobilizado. E a resposta é que sim, desde que a entidade espere usá-los por mais de um período e que faça sentido para a entidade ter um controle patrimonial sobre esses itens. Você deve avaliar o custo e a mão de obra envolvida para fazer o inventário físico e controle patrimonial de todas essas peças e ferramentas. Custos com manutenção periódica são capitalizáveis? A resposta é que os gastos com mão de obra e produtos consumíveis fazem parte da manutenção e reparos e que esses itens são reconhecidos diretamente no resultado, ou seja, não são capitalizáveis. Mas e as peças utilizadas na manutenção? O CPC cita alguns exemplos sobre a situação, como por exemplo a substituição de bancos e equipamentos internos de um avião que pode exigir a substituição diversas vezes durante a vida da estrutura. Veja que cada banco deste tem um valor material, vida útil acima de 1 ano e que faz sentido termos um controle patrimonial para controlar esses itens individualmente. Gostaria de ressaltar que o banco que for substituído deverá ser baixado contabilmente para evitar que o avião fique com um número superior de bancos do que realmente possui. Se você ativar os novos itens e não baixar o que está sendo substituído, o seu avião ficará superavaliado. O custo de um ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação, impostos não recuperáveis sobre a compra e deduz os descontos comerciais e abatimentos. Você deve ativar custos que estejam diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condição necessária para o funcionamento da forma pretendida pela administração. Um outro custo que deve ser avaliado é o de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual o ativo está localizado. Muitas vezes, ao adquirir um ativo, a empresa assume uma obrigação que no futuro restaure o local e deixe nas mesmas condições em que esse lugar estava antes da aquisição do ativo. Costuma-se chamar essa provisão de ARO, pois trata-se de um Asset Retirement Obligation, que deve ser registrado em contrapartida ao ativo. Não confunda essa provisão com eventuais obrigações decorrentes do mau uso e respectivos danos ao meio ambiente. Muitas empresas abrem projetos para alocação de gastos com mão de obra, serviços de terceiros, material de construção, refeição, transporte e demais gastos associados com o custo de aquisição do projeto. Ao encerrar o projeto, o engenheiro responsável deverá avisar a contabilidade para o início da sua depreciação. O CPC prevê que custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente são capitalizáveis, mas cabe ressaltar que se esses testes gerarem uma amostra
e que essa amostra possa ser comercializada, então a sua receita líquida deverá ser reduzida do custo da amostra. Agora vamos falar dos custos que não são capitalizáveis. Custos de abertura de novas instalações. Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, inclusive propaganda e atividades promocionais. Custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo custos com treinamentos. E, finalmente, custos administrativos e outros custos indiretos não são capitalizáveis. Vamos falar agora sobre ajuste ao valor presente. O custo de um item de ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Por exemplo, o preço à vista de uma geladeira é de R$ 2.754,90. Esse é o custo da geladeira, que é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Qualquer juros embutido na transação deve ser reconhecido como despesa com juros durante o período. Por outro lado, o pronunciamento técnico CPC 20, relacionado com custos de empréstimos, estabelece critérios para o reconhecimento dos juros como componente do valor contábil de um item do ativo imobilizado construído pela própria empresa. Doação tem uma regra simples. O ativo recebido será registrado pelo valor justo e, se não houver obrigação para cumprir, ou se for um bem não depreciável como terrenos, então a contrapartida será o resultado. Se houver uma obrigação a ser cumprida, ou se for um bem depreciável, então a receita deverá ser diferida. Mas o que é valor justo? Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada. Ou seja, este preço não deve considerar uma venda forçada como se houvesse a necessidade do levantamento de recursos para a liquidação de uma dívida emergencial. A troca de ativos é uma operação comum entre empresas e que gera muitas dúvidas. Vou tentar resumir os passos para facilitar a compreensão. Se não houver uma diferença significativa entre os bens trocados, e se o valor do ativo recebido ou cedido não puder ser mensurado com segurança, então a alternativa indicada pelo CPC é a adoção do mesmo valor contábil do ativo cedido. Para as demais situações, o ativo deverá ser contabilizado utilizando o valor justo. Um ativo imobilizado pode ser adquirido através de uma operação de leasing ou arrendamento mercantil. O CPC 6 trata em detalhes sobre a sua contabilização, mas vamos falar em linhas gerais dos critérios necessários para essa contabilização. A primeira pergunta que devemos fazer é se existem recompensas e riscos sobre a eventual transferência de um ativo. Se houver essa possibilidade, então provavelmente esse item deverá ser tratado como um ativo. Segue outros exemplos de situações que podem levar ao reconhecimento do ativo. O arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil. Desde o início, é quase certo que o arrendatário exercerá a opção de compra a preço vantajoso, também conhecido como preço de barganha. O prazo do arrendamento cobre a maior parte da vida econômica do ativo. No início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado. E por último, o ativo arrendado é específico para o arrendatário. Somente ele pode usá-lo sem maiores modificações. Isso não está mencionado no CPC, mas é mencionado pelo FIPECAF. Embora haja uma relação das situações que levariam um contrato a ser classificado como arrendamento financeiro, as mesmas não são conclusivas. Trata-se mais de indícios do que fatores determinantes para a classificação. Ou seja, basta que o contrato do arrendamento não transfira substancialmente todos os riscos e benefícios ao arrendatário para que o contrato seja classificado como arrendamento operacional, mesmo que contemple alguma das situações mencionadas anteriormente.